E aí, bora mergulhar num dos maiores mistérios da Bíblia? O que afinal eram o Sheol e o Hades? Olha, a resposta talvez não seja nada do que a gente imagina. Hoje, a gente vai explorar uma interpretação bem ousada, uma que diz que esses lugares simplesmente não existem mais. Uma ideia que com certeza mexe com séculos de tradição. Vamos começar com a pergunta de US$ 1 milhão, né? Sheol, Hades, inferno, é tudo a mesma coisa? Bom, segundo a linha de raciocínio que a gente vai seguir aqui, a resposta é um belo e sonoro não. E é justamente essa diferença que vai ser a chave para a gente entender essa história toda. Para a gente conseguir desenrolar esse novelo, a gente precisa voltar lá no começo, no termo mais antigo de todos, o Sheol. É lá no pensamento hebraico original que está a raiz de tudo. Basicamente, na sua forma mais pura, Sheol significava só isso, o mundo dos mortos. Sabe, pode esquecer aquelas imagens de fogo, de diabo, de garfo. A ideia original era bem mais ampla e, de certa forma, até neutra. E aqui vem o primeiro choque, talvez. No pensamento hebraico antigo, o Sheol era o destino de todo mundo. Isso mesmo, tanto os justos quanto os maus. Não era um lugar de castigo, sabe? Era mais como um reino de sombras, de silêncio, onde a vida não era mais tão vibrante. E a prova disso tá aqui, das palavras do próprio Jacó, um dos caras mais importantes e justos da história. Ele tá ali, de luto, e diz que vai descer ao Sheol. Para ele, era o caminho natural das coisas, um fato da vida, e não uma punição divina. Agora vamos avançar um pouco no tempo. As coisas começam a mudar. A cultura grega está se espalhando, a língua muda e, claro, quando a língua muda, as ideias também começam a se transformar junto. E aqui está o pulo do gato. Quando foram traduzir o Antigo Testamento para o grego, naquela versão famosa, a Septuaginta, a palavra hebraica Sheol virou a palavra grega Hades. No papel, era uma tradução direta, um equivalente. Só que, não foi só uma troca de palavras. Essa tradução veio com uma bagagem cultural enorme. O Hades dos gregos já tinha umas ideias de consciência pós-morte, de separação entre bons e maus, e isso começou a, de fininho, mudar a percepção original do Sheol, que era bem mais simples. Isso tudo nos leva ao papel que o Sheol, ou Hades, como passou a ser chamado, tinha antes de tudo o que acontece no Novo Testamento. Pensa assim, não era o destino final, mas um estado intermediário. Quase como uma sala de espera cósmica, sabe? Nessa visão, o Hades era esse lugar de espera. As parábolas que a gente lê sobre ele não eram para ser um mapa do lugar, mas sim um jeito de ilustrar a condição espiritual das pessoas. E aí, um evento ia virar esse jogo completamente: a ressurreição de Cristo. E essa frase muda tudo. É a grande virada da nossa história. Quando Cristo afirma ter as chaves, a autoridade sobre o próprio reino da morte, é um sinal claro de que o poder do Hades estava com os dias contados. Ele estava sendo literalmente desmantelado. E agora a gente chega no ponto alto, no clímax dessa interpretação. O argumento de que o Hades não foi só derrotado. Ele foi completamente destruído, aniquilado, deixou de existir. E essa interpretação, que tem o nome de preterismo, crava uma data para isso ter acontecido. E não é num futuro distante, não. É num momento bem específico da história, o ano 70 depois de Cristo, bem na época da destruição de Jerusalém. Esse versículo aqui é a peça central. Nessa leitura, quando o texto diz que a morte e o Hades foram para o lago de fogo, não está falando de almas sendo queimadas, está falando do fim de um sistema, o fim do domínio que a morte tinha. Então, o ponto principal é a gente ter que redefinir o que é o lago de fogo. Nessa visão, ele não é um lugar literal de sofrimento, mas uma metáfora poderosíssima para a aniquilação total do poder que a morte e o Hades exerciam na antiga aliança. Simplesmente acabou. Tá, mas peraí. De onde tiraram essa ideia de que tudo aconteceu naquela época, naquela geração? Vamos dar uma olhada rápida nos outros argumentos da Bíblia que essa interpretação usa para se sustentar? O argumento todo se amarra num senso de urgência que a gente vê nos textos, sabe? Passagens que prometiam que esta geração veria as coisas acontecerem, ou que os apóstolos diziam que estavam vivendo na consumação dos séculos. Tudo isso é visto como prova de que o fim daquele sistema antigo, incluindo o Hades, estava prestes a acontecer. E aconteceu, segundo eles, em 70 DC. Certo. Então, se o Hades foi destruído, e daí? O que isso muda na prática? Qual é a consequência de uma virada tão grande assim? Vamos resumir essa transformação.
A mudança é total. O que antes era um lugar de espera, o Hades, e uma esperança para um futuro distante, como a ressurreição, agora é visto como algo que já se cumpriu em Cristo. A morte, nessa visão, perdeu o poder. Agora quem reina é a vida. E a conclusão é bem direta e até radical. De acordo com essa interpretação, a ideia de um lugar intermediário para onde as almas vão quando a gente morre simplesmente não existe mais. Aquele sistema antigo foi totalmente abolido. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta no ar para pensar mesmo. Se o Sheol e o Hades não estão mais na jogada, como isso muda tudo o que a gente pensa sobre o que acontece depois que a gente morre? É uma ideia que, com certeza, desafia o que muita gente aprendeu a vida inteira e convida a gente a repensar a vida, a morte e a eternidade.